Essa passagem é uma passagem bem conhecida daqueles que estudam a palavra do Senhor, aonde um homem dos príncipes dos judeus, principais da sinagoga, um homem já de idade, um homem religioso, um homem que tinha respeito na sua religião judaica, um homem que tinha moral ali naquela sinagoga. Ele percebeu naqueles dias que a religião que ele estava, a religião dele, não fazia o que Jesus fazia. Ele nunca tinha visto o mudo falar, surdo ouvir, mortos ressuscitarem, demônios serem expulsos, pessoas serem curadas, ressuscitadas através de Jesus. E quando Nicodemos vê aqueles sinais, ele entende que ninguém poderia fazer aquilo se aquilo não fosse de Deus, se aquilo não fosse a obra de Deus. E ele resolve ir até Jesus. Porém, ele ficou com vergonha por causa da religião dele. E ele teve que bolar um plano e falou assim: olha, eu vou de noite, quando ninguém estiver me vendo, porque eu sou respeitado. O que as pessoas vão falar? O que os membros da nossa sinagoga vão pensar de mim? Então ele tinha um impedimento, um bloqueio para ir até Jesus, que era a sua religião, a sua tradição, e aquilo era um impedimento para ele ir até Jesus. Ele queria, mas não conseguia ir, por causa que ele ficava preocupado o que as pessoas iam falar dele. E hoje também é assim, tem pessoas que precisam de Jesus, sabem que precisa ter um encontro com Jesus, mas o que o amigo vai falar, o amigo do churrasco, o que o amigo da escola, da faculdade, do futebol vai falar de você, se você decidir ir até Jesus? Deixa uma coisa para você: a salvação é individual. Você precisa de Jesus como eu preciso. E o seu amigo, meu amigo, o seu parente, aquela pessoa, ela não pode ser um impedimento para que você vá até Jesus. Você precisa ter coragem e ir até Jesus, porque é Ele que pode mudar a sua vida, te dar um novo rumo, trazer a salvação não só para você, mas também para a sua casa. Aquele homem então foi de noite, menos mal, né? Foi com vergonha, mas foi de noite, às escondidas. E quando ele chega até Jesus, ele diz: mestre, ninguém faria o que tu fazes se Deus não fosse com ele. Ele não falou mais nada, ele só falou aquilo. Jesus já conhecia o coração daquele homem, diz: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aquele homem estudado olhou para Jesus e falou: mas como eu vou nascer de novo, sendo já velho? Como um homem velho pode entrar dentro do ventre da sua mãe? E Jesus falou: olha, quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo, mas não é da carne, é nascer do Espírito. O Espírito de Deus precisa gerar um novo nascimento dentro de você. Aquele homem, apesar de religioso, de um dos principais da sinagoga, de um rabino, de um influente homem, ele falava de Deus, pregava a Torá, a Bíblia da época, porque antes era o Antigo Testamento ainda, mas ele mesmo não teve uma experiência com Deus. Ele não teve um novo nascimento, uma transformação. O que hoje você vê acontecer com aqueles que vão até Jesus, tem pessoas que acham que o pastor fez uma lavagem cerebral quando a pessoa muda. Ninguém muda ninguém.
Quem muda o homem, quem muda a mulher é a ação do Espírito Santo na vida dele, quando realmente ele se sente um pecador, se entrega a Jesus, se entrega ao Espírito Santo, e Deus começa a fazer uma obra na vida dele, começa a transformar a tua mente, o teu coração, e as pessoas começam a julgar, falar, é uma lavagem cerebral que fizeram em você. Não, isto é o novo nascimento. Jesus falou, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não é uma religião que muda o homem, não é uma religião que te leva até Jesus. Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer uma vida na presença dele, através do Espírito Santo. O que eu preciso, você precisa, não é de mais uma religião, não. Nós precisamos é de Jesus e da ação do Espírito Santo na nossa vida, para que possamos ser pessoas novas, mudadas, transformadas, e a cada dia buscar uma nova vida com Deus, para ser um homem melhor, uma mulher melhor. E isto é um novo nascimento. E se você não nascer de novo do Espírito, você jamais vai entrar no reino de Deus, é o que diz a Bíblia Sagrada.